Esse quadro é um quadro que eu gosto muito. É o quadro The Daughters of Edward Dally Boyd, As Filhas do Edward Dally Boyd, do Sargent. E eu queria fazer algumas observações, algumas reflexões sobre a composição desse quadro. Sargent tem um monte de quadros maravilhosos, mas esse é realmente peculiar e ficou muito famoso justamente por causa da maneira como ele trata o tema e por causa da composição. Sargent é um pintor americano, ele nasceu em 1856. Na realidade, ele nasceu em Florença e ele viveu a maior parte do tempo dele, trabalhou, estudou na Europa, mas ele foi para os Estados Unidos antes dos 20 anos para não perder a nacionalidade e fez uns murais famosos também em Boston e tudo, mas a maior parte dele, a maior parte da carreira dele mesmo na Europa, a influência dele é toda europeia. Mesmo assim, ele é considerado um dos maiores pintores americanos. Ele ficou famoso pelos seus retratos, principalmente, e pelo talento enorme que ele tinha, pelo domínio técnico fantástico que ele tinha. Era um virtuoso mesmo do pincel, respeitado por todos os outros pintores e tudo, né? Ele não tem, talvez, o destaque que ele mereceria na história da pintura, em função de, apesar de certas inovações de estilo que ele introduziu, ele não fez parte de nenhum grupo ou movimento de vanguarda da época, por exemplo, como os impressionistas. Ele viveu na época dos impressionistas. Ele era amigo do Monet, por exemplo, mas ele nunca se converteu a esse ideário impressionista, né? Ele foi sempre um pintor muito da tradição clássica mesmo da pintura. Esse quadro é muito famoso, é talvez um dos quadros mais famosos do Sargent. Ele faz parte do acervo do Museum of Fine Arts de Boston, é um dos quadros mais importantes do acervo do museu. Já se falou muito sobre esse quadro, se fala muito sobre esse quadro. Existem uma série de abordagens e de coisas para se falar mesmo sobre esse quadro. É, eu quero me ater só ao lado mesmo da composição, porque senão, porque o tema daí fica muito vasto e muita coisa para falar e vai ficar um vídeo muito longo. Quero fazer um vídeo curto, falando mesmo mais dessa parte de composição. Mas existem outras coisas interessantes para se ver depois, quem tiver interesse sobre o quadro, aspectos, por exemplo, de interpretação do porquê do posicionamento das meninas, interpretação de que as meninas mais velhas estão mais para o fundo, mais na penumbra, e que isso simbolizaria a passagem delas para a fase adulta, a questão dos vasos estarem substituindo os pais das meninas, enfim, uma série de outras coisas que podem ser interessantes, mas que eu vou deixar de lado para focar mesmo nessa questão da composição. Se você se interessou pelo quadro, já conhecia, mas nunca deu muita bola, ou gosta do Sargent, mas nunca foi mais a fundo nesse quadro dele, ou enfim, por algum motivo se interessou e quer saber mais sobre esse quadro, eu recomendo esse livro da Erika Herschler, que escreveu a biografia dessa pintura, como é o subtítulo do quadro, né? Ela chamou o livro dela de Sargent's Daughters e The Biography of a Painting, que é justamente, ela trata o livro como se fosse a biografia realmente da pintura. Ela dá o contexto histórico, ela esmiuçou o lugar onde foi pintado o quadro, ela esmiuçou, ela dá um pouquinho da vida de todos os personagens aí, os pais das meninas, as meninas, o que aconteceu com elas quando ficaram mais velhas, dos objetos que estão no quadro, fala também um pouco da composição, enfim, é um livro bem bacana para quem quer mergulhar mais nesse universo do quadro. Eu recomendo, é um livro bem interessante. Não é uma gostosura de ler, mas é um livro bem interessante. O conteúdo sem dúvida nenhuma, muito legal.
quadro é de 1882, quando o Sargent tinha 26 anos. E é incrível que ele, com essa idade, já tivesse pintado um quadro com essa complexidade, né? Mas ele era um sujeito realmente à parte, extremamente talentoso, e não só na habilidade de pintar, mas também nessa habilidade da composição e de interpretação das pessoas que ele pintava. Ele quis, nesse quadro, fazer alguma coisa nova, original, e como é sempre uma característica dele, ele sempre mistura a tradição com alguma inovação. E realmente nesse retrato ele desafiou, de certa forma, a norma da época para esse tipo de retrato. Inclusive existe uma discussão também se esse retrato foi realmente uma encomenda dos pais das meninas para fazer o retrato delas, ou se ele é que propôs fazer este retrato. Porque para começar a análise da própria composição, não tem como não se falar desse posicionamento das meninas. Você fazer um retrato de 4 meninas e não mostrar o rosto, totalmente o rosto delas, né? Uma das meninas está de perfil, quase que na penumbra, você quase não vê o rosto dela. A composição do quadro foi inspirada pelo quadro do Velázquez, Las Meninas. O Sargent tinha uma grande admiração pelo Velázquez. Ele tinha estado na Espanha, no Museu do Prado, copiando, fazendo uma cópia de alguns quadros do Velázquez, alguns estudos. E um dos estudos que ele fez foi justamente desse quadro Las Meninas. E depois ele usou alguns elementos, inspiração, pelo menos como ponto de partida, essa coisa do ambiente alto, da maneira aparentemente aleatória que os personagens são colocados, mas, obviamente, ele usou isso só como ponto de partida. E nesse quadro, o Sargent misturou 2 estilos de pintura da época. Um estilo que é a pintura do retrato de grupos, né? Mas só que normalmente a tradição desse retrato de grupos são que as pessoas estejam mais juntas, agrupadas de uma maneira mais harmônica, com um enquadramento mais fechado, normalmente num ambiente mais que represente mais o ambiente delas, com um sofá, cadeira, ou às vezes até outros objetos, as pessoas gostam de que apareçam no retrato para dar uma característica mais pessoal para o retrato. E ele misturou esse tipo de retrato com o que se chama de pintura de gênero, que são pinturas de cenas, onde você tem várias pessoas, não é necessariamente um retrato de ninguém, são pessoas fazendo algum tipo de atividade, como aí, por exemplo, essa pintura também é do Sargent, aquelas outras 2 também. Eles estão aí num restaurante ou num bar, conversando e bebendo, mas é um outro estilo de pintura, são dois gêneros de pintura bem diferentes que ele acabou misturando no mesmo quadro, assim como o Velázquez também tinha feito no Las Meninas. A proporção do quadro, esse quadro é quadrado, ele tem 2,20 m aproximadamente por 2,20 m. E não é uma coisa usual, ele já começa a ser diferente pelo formato da tela. Existem outros quadros quadrados na história da pintura, obviamente, mas não é um formato usual, né? Você tem, por exemplo, esse quadro do Rubens, que é um quadro que tem esse formato quadrado, mas ele não é um formato usual para pintura, e principalmente para pintura de retratos. Eu vou nessa análise da composição fugir um pouco desse tipo de análise das linhas da composição, tanto quanto possível, porque eu acho que essas linhas, no final, você consegue montar um diagrama até para imagens ruins. Não é o caso desses 2 quadros, mas eu acho que essas linhas, acredito que em muito poucos casos os pintores realmente usem essas linhas na hora que estão compondo. As
podem usar alguns elementos. Geralmente isso é feito depois por pessoas que não pintam, críticos ou analistas ou o que for, ou às vezes até pintores mesmo, que estão querendo entender por que a composição funciona tão bem. São interessantes, mas eu acho que tem pouco uso prático, na minha opinião, porque você consegue fazer um diagrama de qualquer imagem, no final das contas, né? Por exemplo, se você pegar essas duas imagens, essa imagem à direita da famosa foto do casal se beijando no final da Segunda Guerra, eu duvido que o fotógrafo, na hora que foi fotografar, estava pensando nesse diagrama, né? Ou foi uma coincidência feliz, ou realmente você, se quiser, consegue fazer um diagrama de qualquer coisa. Ou a foto à esquerda do sujeito numa cabine, num estúdio de som. Eu duvido que o fotógrafo tenha pensado na espiral de Fibonacci ou na seção áurea quando ele fez essa foto. Agora você consegue aplicar a seção áurea e a espiral de Fibonacci à foto. Isso quer dizer que a foto é boa ou ruim? Não, na minha opinião, não. Então eu quero evitar um pouco esse tipo de análise da composição. Nesse ponto é bom a gente lembrar que esse quadro não é uma foto instantânea, não é uma foto tirada no celular, que alguém chegou ali. Espera aí, fica parada, vamos tirar uma foto de vocês e pronto. Não, ele não é um documento do momento específico. O sargento chegou na casa delas e pediu para parar e clicou. Ele tinha uma tela em branco e ele planejou cuidadosamente cada elemento que ele ia colocar nessa imagem. Até onde consta, ele não acrescentou nenhum elemento estranho, ele usou realmente os elementos que estavam ali. Pelo que consta, esse hall é realmente dessa maneira. Existia aquela lareira ali atrás com o espelho. Esses vasos são realmente os vasos que estavam lá. Existia o biombo, esse tapete, enfim. Até onde consta, tudo era realmente como ele pintou. Mas, obviamente, ele poderia ter escolhido qualquer lugar para pintar, qualquer enquadramento. Ele poderia ter tirado esses vasos, ele poderia ter tirado o biombo, ele poderia ter trocado esse tapete, enfim. E até o próprio lugar que ele escolheu que seria mais adequado para a composição dele. Normalmente esses retratos são num lugar mais aconchegante, ou são um close mais fechado, com um fundo meio que indefinido. Mas quando se mostra alguns outros elementos, geralmente é um sofá, um lugar mais gostoso, as pessoas estão sentadas de uma maneira confortável e tudo. E nesse caso não, ele escolheu o hall de entrada do apartamento, não é a sala, não é o lado de fora, é um ambiente meio que não é nem público nem privado, então que tem uma certa frieza, vamos dizer assim, no ambiente. E daí, um dos elementos realmente que são originais é justamente o posicionamento das meninas nesse ambiente, né? E aí vale falar o nome delas para facilitar a localização. As duas meninas de trás são a Florence, de 14 anos, ao lado dela que está olhando para o espectador a Jane, de 12. Do lado esquerdo, de pé, é a Mary, de 8 anos. E sentadinha aqui a menorzinha, a Júlia, de 4 anos. Com relação aos pontos de interesse do quadro, os pontos para onde sua vista é atraída, o ponto, na minha opinião, mais importante é a Júlia. O primeiro ponto para onde a gente foca o nosso olhar. E se a gente for achar o centro do quadro, a gente vai ver que ela está nesse quadrante aqui do lado direito, embaixo. E depois o nosso olhar vai para Mary, e depois o nosso olhar vai para Jane e, finalmente, para Florence. Depois disso, aí o nosso olhar vai para o espelho lá atrás, provavelmente, para esse biombo vermelho e para os vasos. Mas aí já é discutível, vamos dizer assim. Mas existe, de qualquer maneira, com relação às meninas, uma hierarquia relacionada à idade delas. Começa da mais nova, como
parte mais importante do quadro até a mais velha, que passa a ser a menos importante e que inclusive está mais para trás de perfil e que você quase não consegue enxergar o rosto dela. Agora, nesse ponto, eu queria fazer uma análise tonal de valores do quadro. Nesse quadro, só a gente está usando uma escala baixa, né, onde predominam os valores mais escuros, mesmo a gente considerando, e justamente por isso é que tem tanto destaque as meninas, porque elas estão usando essa espécie de avental, esse pinafores, como eles chamam. Isso é um avental que as meninas usam quando elas estão brincando ou quando elas estão em sala de aula para não se sujarem, para não sujar os vestidos. E ele escolheu que elas estivessem usando isso pensando justamente no destaque que isso ia dar com esse ambiente tão escuro. Né? Não é por acaso, ele poderia ter escolhido as meninas usando os vestidos sem os pinafores por cima. Né? E isso deu um destaque. Então, se você for ver só o ambiente sem as meninas, a gente vê, e sem os elementos principais também, a gente vê que ele tinha uma tela escura aonde ele ia jogar os elementos dele para dar bastante destaque. Né? Aqui a gente vê, então, vamos começar a colocar os elementos e pensar como que o Sargent viu essa tela. Ele tinha esse ambiente e ele imaginou como eu vou colocar essas meninas nesse ambiente. Né? Então ele colocou o quê? Em primeiro plano, que é sempre o plano que vai te dar maior destaque, maior visibilidade, a menina menor e quase ao centro. Lembrando também que o objetivo da composição é você conseguir unidade e variedade. Ou seja, você tem um sentido de ordem, de coesão na imagem, mas você coloca elementos suficientes para que fique interessante, para que tenha variedade e interesse e que não fique uma coisa monótona. A outra menina, que a gente pode ver que ela está numa parte onde ela fica na esquerda bem isolada, ela está em frente de uma parede que é, na realidade, uma faixa vertical, né, separada do resto da pintura, isolou, é como se fosse o retrato só dela ali, isolada naquele canto, mas ela já está um pouco atrás, com um pouco menos de destaque. Né? E depois as outras duas meninas mais atrás. Mas apesar delas estarem mais atrás e mais na penumbra, e o branco do vestido delas já não ter o mesmo valor, já não ter tanto contraste como as que estão mais à frente, elas estão quase que na parte central do quadro. Na realidade, elas estão quase que na faixa central realmente do quadro. Então isso compensa os outros valores, né? A outra hierarquia. E depois vem os vasos dando um suporte para a pintura. O biombo, que tem uma importância, na minha opinião, enorme para equilibrar o quadro. Senão o quadro, como a gente pode ver aqui, e isso é uma coisa interessante de se observar, você vê que, na realidade, o quadro, até esse ponto, ele é desequilibrado para o lado esquerdo. Né? Tem muitos elementos fortíssimos do lado esquerdo e quase nada do lado direito. Você acrescenta os vasos, e o vaso do lado direito, ele deu um pouco mais de luz. Veja que ele não alinhou os quadros, ele toma um pouco mais de luz esse quadro, esse vaso, perdão, à direita. Então ele tem um pouco mais de luz para dar um pouco mais de peso à direita. E depois o biombo. A gente vai falar da cor desse biombo, porque esse biombo só com esse valor que ele está não é suficiente para equilibrar o quadro. E nem mesmo este brilho no espelho. Esse brilho no espelho é muito peculiar, eu acho, porque ele poderia, esse espelho ele reflete, essa imagem que ele está refletindo atrás é uma janela que a gente não vê no quadro, mas é a janela que está emprestando a luz do quadro, porque esse quadro a gente vê que vem uma luz da esquerda, né, forte. São essas janelas que estão refletidas ali no espelho. Um espelho, mais ou menos nessa posição, existe também no quadro do Velázquez.
Aqui vamos dar uma olhada na paleta de cores que ele usou. É uma paleta de cores bem restrita. Basicamente, o que ele usou foi tons de ocre no fundo, que obviamente quando vão chegando na sombra vão ficando tons de marrom até o preto, mas é basicamente um fundo neutro em marrons. E em cima desse fundo neutro ele colocou tons de vermelho e tons de azul, muito desaturados, azul bem desaturado e vermelho bem desaturado, mas apesar de desaturados, são sim tons de azul e tons de vermelho. E depois disso, obviamente, o branco e o preto. Então, na realidade, em termos de cores primárias, o que ele está usando aí são vermelhos e azuis. Né? Se a gente for reduzir isso, a gente vai ver que ele está usando vermelhos e azuis. Ou seja, uma paleta bem restrita. E com isso, ele trabalhou a composição de cores dele. Aí é que tem essa questão que é interessante, inclusive, em diversos aspectos, né? Ele usou, vamos primeiro ver onde é que estão essas cores, né? O azul, ele usa primeiro um azul bem mais claro e bem desaturado, quase praticamente um cinza no tapete, em primeiro plano. Aí no segundo plano ele usa o azul nos vasos. E mais lá ao fundo tem dois vasos menores onde ele usa novamente esses azuis. Então você tem azul nos três planos. Depois ele usa o. E você tem azul também, não sei se dá para ver bem aí nessa imagem, mas tem um azul bem escuro no vestido das meninas ao fundo, né, na manga do vestido delas. E um pouquinho aparece a saia do vestido, a parte de baixo do vestido, embaixo dos pinafores aparece um pouco de azul, do azul escuro. O vermelho também em várias tonalidades, ele tem aqui em primeiro plano praticamente um rosa na boneca, no vestidinho, na blusinha da boneca. Depois ele tem um bordô no vestido da menina à esquerda e o vermelho mais intenso no biombo à direita. E a menina aqui à esquerda fica mais única e mais diferenciada das outras, justamente porque ela tá, não só ela está completamente isolada do lado de cá, como a roupa dela também é de cor diferente das outras. Ele faz essa brincadeira com várias tonalidades da mesma cor, que funciona muito bem, uma conversando com a outra, uma cor conversando com a outra. Esse biombo vermelho do lado do vaso azul cria um peso muito forte para contrabalançar justamente, para se contrapor ao peso que já existe do lado esquerdo, né? E o vermelho, se a gente for pegar o nosso espectro cromático, a gente vai ver que o vermelho e o azul, o cian e o laranja ali são cores complementares. Então, obviamente, quando eles aparecem um do lado do outro, eles criam um contraste grande, né? E criam uma necessidade de resolução ali, então atrai o teu olho para esse contraste. Então serve de equilíbrio. Se ele fosse neutro, ele já não teria muito essa característica. Esse uso de variações de uma mesma cor funciona muito bem, porque uma cor remete à outra. Funciona um pouco como em música, se você tocar um dó bem mais agudo, vamos dizer, mais na parte do lado direito do piano, você tocar um dó forte ou fortíssimo, e depois você tocar um dó bem do lado esquerdo do piano, bem mais grave, piano ou pianíssimo, né? As duas notas estão relacionadas, mas você toca as notas em intensidades diferentes, em alturas diferentes, e uma se relaciona à outra de uma maneira interessante. Então é isso que ele faz aqui. Ele repete, vamos dizer assim, a mesma cor em tonalidades diferentes,
Então uma fica conversando com a outra, uma remete à outra, que dá uma vibração interessante para o quadro. Aqui a gente pode fazer uma brincadeira e colocar esse biombo de uma cor puxando para o ocre também, mais ou menos entonado com o resto do ambiente, para a gente ver o que acontece com a composição, né? Ele em vermelho, como ele é realmente, e ele com uma cor mais neutra. Veja que o peso visual vai todo para a menina esquerda. E o quadro fica completamente desequilibrado. Então só esse valor mais claro desse biombo não é suficiente para equilibrar o quadro. Mas esse vermelho é o que consegue dar esse equilíbrio ao quadro. Eu acredito também que esse vaso, ele é um pouco maior na realidade. Deveria ser um pouco maior. A gente sabe que esses dois vasos são exatamente do mesmo tamanho. Aqui, eu acho que essa perspectiva, se a gente considerar que a linha do horizonte está um pouquinho acima da cabeça das meninas lá atrás, eu acho que essas linhas de fuga não ficariam corretas. Eu acredito que Sargent tenha feito esse vaso um pouquinho menor do que ele deveria ser. Talvez para diminuir o peso visual dele. E aqui vale uma curiosidade sobre esses vasos, que eles foram doados muito depois que o quadro foi doado, a família doou também os dois vasos que aparecem no quadro. E hoje, no museu em Boston, esses dois vasos estão expostos ao lado do quadro. Então é bem interessante que dá para a gente comparar os vasos reais com como o Sargent interpretou esses vasos, como ele eliminou uma série de detalhes, e até porque é o estilo dele, ele geralmente não faria esse tipo de detalhe, mas também pelo fato dos vasos não serem os personagens principais, ele eliminou uma série de detalhes que atrairiam demais a atenção. E ele mudou também a coloração dos vasos, né, que puxaram muito mais para o turquesa. Ele esquentou as cores do vaso para harmonizar mais com a palheta que ele havia escolhido. E por último, falar de novo desse espelho lá atrás, que apesar de ser um elemento de menor importância, ele na realidade tem uma importância muito grande na composição, na minha opinião. Ele interage com os aventais, os pinafores das meninas, em função dele ter essa tonalidade bem clara, e ele tem um destaque enorme por ele ser um elemento muito claro, com um contraste muito grande com esse fundo escuro. Sem esse brilho no espelho, novamente o quadro estaria desestabilizado, né? Então ele também é um elemento importante. E é isso, encerrar o vídeo por aqui, já está meia hora, não quero falar demais para não ficar também enfadonho, é mais para dar um estímulo para você olhar e analisar esse quadro que eu acho que é tão bacana, com um olhar talvez um pouco diferente, estimular a procurar mais informações, enfim. Eu pretendo fazer alguns outros vídeos desse tipo, não sei ainda se eu vou ter tempo para fazer isso, mas pretendo fazer. Se você tiver interesse, clica aí para se inscrever nesse meu canal do YouTube, dá aí um curtir aí nesse vídeo, recomenda para outras pessoas, se você achar que vale a pena, recomendar para outras pessoas para assistirem também. E eu espero poder fazer outros desse tipo, de quadros e de artistas que eu gosto, falando um pouquinho sobre eles. E é isso, obrigado por ter assistido.